O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a doce presença de Jesus nos enterneça com a sua doce paz e nos permita falar tudo aquilo que nós também necessitamos ouvir. O esforço hercúleo de Allan Kardec, nas noites indormidas, nas investigações sobre as revelações que se pautavam patentes aos seus olhos, demonstrava que aquela era uma época em que a inteligência, o raciocínio, era a ferramenta fundamental para que todo o cabedal da fé verdadeiramente cristã alcançasse cidadania plena e definitiva no coração dos homens. Era uma época em que a comprovação se fazia como que um lema para todas as coisas. A fé parecia um artigo descartável pelas ideias céticas do século XIX. O homem estava envolvido num vazio existencial, numa estrada sem rumo, porque de um lado havia a teologia pregando as punições eternas, e de outro lado, o ceticismo negando Deus, negando qualquer realidade espiritual. Fora fundamental que um conjunto de ações pudesse se dar naquele momento, para que a fé fosse revivida. E por isso mesmo, foi no campo do laboratório das pesquisas do mundo espiritual que Allan Kardec mergulhou fundo para dizer ao mundo que a morte havia morrido, que todos nós somos espíritos imortais, que a nossa destinação é o infinito das estrelas, que estamos aqui num grande educandário, numa posição de espíritos aprendizes para a aquisição plena das leis universais em nossa consciência. Por isso, o tratado estudado por Allan Kardec nos fortifica imensamente, porque a partir de todos os seus esforços e de todas as informações
revelações que vieram do mundo espiritual, nós fomos convidados a adquirir a fé raciocinada. Uma fé que agora é pautada, obviamente, na lógica, no pensamento lúcido da existência de todas essas leis maravilhosas da vida. Fé raciocinada, que tem como objetivo nos levar à fé sentida, que tem como objetivo nos levar à fé vivida no coração. Por isso, até hoje, não existe nenhum tipo de tratado no mundo que conseguiu desvirtuar, que conseguiu destituir, que conseguiu diminuir a lógica do corpo da doutrina espírita. Pode haver, obviamente, como assim o há, as criaturas que não se dedicam a estudar os postulados espíritas, que até negam, que não acreditam, mas não há quem até hoje, ao observar a obra de Allan Kardec, a doutrina, conseguiu oferecer qualquer nível de argumento contrário lógico, comprovável, patente contra a doutrina espírita. Nós estamos assentados sobre a rocha da comprovação moral, da autoridade moral da doutrina espírita. Mas qual seria, perguntamos nós, a base da fé dos cristãos daquela época? Nós temos hoje 2000 anos depois de Jesus. Jesus adquiriu cidadania no mundo, é uma personalidade histórica. E nos dias atuais, falar que acredita na mensagem de Jesus, dizermos que estamos simpáticos às ideias de Jesus, passa, obviamente, quase que por um processo da cultura para muitas pessoas. Mas o que é confiar num ser, em sua mensagem, em sua palavra, em seus exemplos, numa época em que ninguém, na cultura, no império, na própria formulação da raça, acreditava nele? De onde esses cristãos primitivos tiraram a base para crer em Jesus? Se naquela época não havia instrumentos de investigação, instrumentos que levassem o raciocínio às minudências da lógica, como foi possível que aquela mensagem penetrasse os corações das almas e levassem até os circos romanos, na entrega incondicional de suas vidas, quer seja no corpo e principalmente a vida no ideal? É através das obras memoráveis de Emmanuel que nós vamos obter essas respostas. Em que os cristãos primitivos se basearam? Eles se basearam nas promessas de Jesus.
mas que para nós, entendidas como promessas, não são promessas no nível horizontal, aquela promessa superficial. Pois o Mestre crístico, governador do planeta Terra, não fazia promessas, na verdade, ele oferecia garantias, segundo as leis divinas, na consciência. Não era uma coisa que ele não sabia onde ia dar. Quando ele falava algo, ele falava com a autoridade moral do governador do planeta, com a autoridade moral de quem conhece os arcanos evolutivos do espírito, que sai do átomo, vai ao arcanjo, conhece os detalhes daquilo que as leis divinas promovem dentro do ser. E por isso, as promessas de Jesus eram as bases em que aqueles cristãos sentiam um verdadeiro sentimento de discipulato ao Mestre. Não havia Jesus histórico como para nós existe. Havia o Jesus real, vívido, presente, ali, falando, exemplificando e postulando em nome das leis morais do universo a existência do amor pleno e vívido no coração. Os cristãos ouviam Jesus e havia outros que ouviam dizer sobre o que Jesus fazia, sobre como Jesus vivia, e para eles, uma pequena gota dessa verdade se transformava no oceano em que eles necessitavam para continuar o trânsito da jornada carnal com espírito de fé e verdade no coração. Por isso Emmanuel traz em que se baseavam essa fé, as promessas de Jesus. No livro Há 2000 anos, há um trecho em que Jesus conversa mentalmente e Lívia capta aquele pensamento do Mestre. Lívia é uma das personagens centrais da obra Há 2000 anos, psicografada por Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, e que naquele momento, mesmo sendo patrícia romana, aceita o convite terapêutico de Jesus na primeira hora. Diz no trecho da obra: figurou-se-lhe que Jesus também lhe notara a presença, naquela hora sombria da noite, porque desviara o olhar fúlgido do firmamento constelado, e estendia-lhe os braços compassivos e misericordiosos, exclamando com doçura: filha, deixa que chorem os teus olhos as imperfeições da alma, que o nosso Pai destinou para a gêmea da tua. Não esperes deste mundo mais que lágrimas e padecimentos, porque é na dor que os corações se lucificam para o céu. O momento chegará em que te sentirás no acume das aflições, mas não duvides da minha misericórdia, porque no momento oportuno, quando todos te desprezarem, eu te chamarei ao meu reino de divinas esperanças, onde poderás aguardar teu esposo no curso incessante dos séculos. Ela escolheu Jesus, o seu convite por primeira vez, mas o seu esposo só na dobra dos milênios, depois passando por reencarnações, já obviamente aceitando
a mensagem de Jesus no coração, mas passando por sucessivas experiências encarnatórias iluminativas. Públio Lentulus, o esposo de Lívia, vem na dobra dos milênios transformar-se em Emmanuel, o nobre espírito mentor da humanidade. Além de tudo, Jesus é a única esperança dos seres desamparados e tristes da terra. Porquanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade e da paz, na piedade e na prática do bem. Aqui Emmanuel fala sobre as doces promessas de Jesus, mas que para os cristãos de primeira hora não eram promessas naquele nível do jurar sem saber onde vai. Para os cristãos da primeira hora, as promessas de Jesus eram as expressões vívidas das leis divinas que estamos aprendendo hoje. É nisso que se baseava a veracidade daquela fé. Em outra obra, na obra Ave Cristo, uma personagem de nome Álcio, comandado de César, ironizando Quinto Varro, o nobre cristão, que agora na personalidade de irmão Corvino, ouve da ironia do servo de César essa seguinte passagem: sois apenas velha quadrilha de mentirosos. Que fraternidade poderia ensinar-vos um Galileu desconhecido, que vos induz ao suplício, há quase 200 anos, ou seja, 200 anos depois de Jesus, a era dos cristãos vivendo completamente a sua mensagem? Que serviço prestaríeis à coletividade, pregando a indisciplina entre os escravos, com falaciosas promessas de um reino celestial? Novamente, a ironia da fé convicta dos primeiros cristãos, na configuração de leis divinas que Jesus falava na consciência para as criaturas e que eram interpretadas em forma de promessas. E é em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12, que nós vamos ver a configuração dessa promessa, que na verdade essa conexão com as leis divinas é o sermão chamado Sermão da Montanha em algumas traduções, Sermão das Bem-aventuranças, mas que nós podemos também interpretar como convite à conexão com as leis divinas. Vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, depois de se ter sentado, aproximaram seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo. Esta é uma passagem significativa, porque aqui Levi, Mateus, registra que ele viu a multidão. A multidão é composta por variadas personalidades, características comportamentais distintas, diferentes umas das outras. A multidão forma o conjunto das pessoas, e as pessoas vêm de experiências únicas, distintas. Ninguém vem da mesma floresta. Todos nós viemos de florestas diferentes. As nossas experiências. Era fundamental que o mestre falasse naquele momento para algo que ficasse em comum a todas as criaturas, porque a multidão ali representava, na verdade, a humanidade inteira.
era a síntese. Nos evangelhos é um momento magno, em que o venerando Mahatma Gandhi teve oportunidade de falar certa feita: se porventura todos os escritos do Evangelho desaparecessem, mas ainda restasse o Sermão do Monte, a bem-aventurança, o ser humano, a humanidade estaria abrigada pelo amor. Por quê? Porque é a grande síntese do que acontece dentro de todos nós. Ali ele estava aplicando um código de conduta na consciência, que os historiadores e teólogos chamaram de Sermão da Montanha, mas era uma fala eminentemente para as leis divinas na consciência. Ultrapassaria os séculos, mas não perderia o valor. Os espíritos reencarnariam em muitos corpos, em muitos países, em várias épocas, mas permaneceria aquele convite inesquecível a todos nós. E ele começa dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui Jesus já faz uma distinção. Humildes de espírito. A humildade é um sentimento que, quando é bem compreendida, nos coloca numa posição muito diferente da posição que ordinariamente nós nos colocamos no dia a dia. O homem nasce impregnado pelas influências da matéria. Nasce numa família, é conduzido a determinada ideia, levado a determinada forma de viver. Mas, em essência, todos nós somos espíritos. Mas como estamos impregnados pelas realidades exteriores, a nossa persona, esta situação hoje exterior que tem nome, que tem uma história aqui na terra, que tem uma forma corporal, sem nos darmos conta, nós vamos tomando o exterior como se fosse realidade. E aí eu vou acreditando que eu sou o nome que eu tenho, eu vou acreditando que eu sou a posição que eu ocupo, eu vou acreditando que eu estou na importância que a sociedade me dá, e isso obviamente vai me manietando, vai me inibindo de verdadeiramente sentir o que eu sou em essência, Filho de Deus, Espírito imortal. Sendo assim, eu vou me acostumando com as posições, e como vou me acostumando com as posições que a terra traz, e isso vai fazendo com que eu não perceba a finalidade da reencarnação real, eu vou me caracterizando na vida segundo as posições que eu ocupo. Se eu estou em determinada posição, eu me comporto assim. Se eu estou em determinada outra posição, eu me comporto de outro jeito. Mas isso é uma adaptação que eu vou fazendo pelas influências da matéria. A mensagem de Jesus é libertadora, porque ela fala sobre lei divina, que traz uma consequência. E aqui, ele nos convida à lei profunda e íntima, de nós nos sentirmos as criaturas de Deus para o planeta Terra, e não as criaturas que estão momentaneamente
colocadas na posição em que estão. Nós somos os agentes inteligentes da criação de Deus. Ora, quando nós nos pensamos e nos sentimos como filhos de Deus, o nosso ponto de referência é completamente outro. Eu me coloco no ponto de referência ao infinito. Ora, quando eu me coloco ao infinito, eu sou convidado a me humildar em espírito. Eu vou trabalhar para que eu, na categoria pétrea de filho de Deus, na condição pétrea de filho de Deus, me humilde diante da providência divina. Não é aquela humildade das posições, que o homem, às vezes, quando está numa posição, ele fica, mas se derem mando para ele, ele muda. O homem sem dinheiro fica, mas se derem dinheiro para ele, ele muda. Não é essa humildade que ele está falando. Ele está nos conclamando a humildade imortal do Espírito. É essa humildade que, além de qualquer posição, nós nos colocamos como filhos de Deus diante do infinito, criando em nós a conexão, os hábitos imortais na nossa vida. Mas ele vai adiante. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mas que choro é esse? Se nós analisarmos de um ponto de vista exterior, parece que Jesus assim faz apologia ao sofrimento. Basta que a criatura chore e ela será consolada. Mas aqui ele não está falando de um choro qualquer. O choro mais profundo que nós somos convidados a trazer para nós, aqui na simbologia, é o choro que alivia as duas maiores feridas do ser humano. E quais são as duas maiores dores que o ser humano traz na alma? As duas maiores chagas que está em O Livro dos Espíritos: o egoísmo e o orgulho. Essas são as duas maiores chagas da humanidade. Não existe dor mais profunda do que o egoísmo e o orgulho dentro de nós, posto que é ele dentro de nós que tem movimentado as dores consequentes e subconsequentes dos nossos comportamentos. Então, se essas são as duas grandes dores do coração, porque não existe dor real no que fazem conosco. O que fazem conosco não pertence a nós. O que fazem conosco pertence a quem? A eles. São duas questões. O que o outro faz comigo é de quem? É do outro. Agora, o que eu faço daquilo que o outro faz comigo é de quem? Esse é meu. Isso me pertence. E o que eu faço daquilo que o outro faz comigo tem a ver com o trabalho interior de dissolver o egoísmo e o orgulho dentro de mim. Então, este choro que ele está dizendo que consola, só pode ser um único choro real, do ponto de vista desta abordagem que estamos trazendo. É importante entender que esta passagem tem múltiplas abordagens notáveis, mas dentro desta abordagem que estamos colocando terapêutica, a ideia que trazemos é que este choro
É o choro que alivia e vai levar depois o descanso dessas duas dores que nós trazemos, que o nosso Alírio disse ontem, o alívio e o descanso. Que choro é esse? É o choro do verdadeiro arrependimento. Somente quando nós nos arrependemos do mal que estamos fazendo a nós mesmos e por consequência ao próximo, é que nós somos consolados. Enquanto não existe esse verdadeiro arrependimento, nós ainda continuamos na posição de nosso advogado de defesa. Toda vez que nós fazemos mal a alguém, nós vamos ou para desculpa, não tem nada, ele que é muito sensível, não falei nada demais, não fiz nada demais ao outro. Ou vamos para a culpa, nossa, como eu sou uma pessoa horrível, como eu não valho nada, como eu não tenho valor, e eu ainda digo que sou espírita, que criatura que eu sou. Desculpa de um lado, culpa do outro. Nenhuma dessas forças é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando eu percebo que eu estou causando a mim mesmo e entro no alto acolhimento amoroso visto ontem. Eu reconheço, isso não me faz feliz. Eu sou capaz de amorosamente mudar o meu comportamento. E é aí que entra o verdadeiro consolo. Eu vou ser consolado. Mas isso é lei divina, que na obra espírita é chamada de lei de reparação. Está lá, o Espírito arrepende, depois o Espírito expia, e depois o Espírito repara. Eis a síntese aqui da lei de reparação, vinculada a um profundo amor, a uma profunda justiça comigo mesmo, e é um ato de caridade comigo mesmo. É isso que leva o verdadeiro consolo, independente do que aconteça de fora, para mim. Mas ele avança mais. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esta é uma passagem sui generis, porque até então Jesus tem falado tanto do reino dos céus, fala tanto que o reino não é deste mundo, e aqui ele nos aparece com uma abordagem na terra, e ele fala de uma herança. Em que significa, do ponto de vista do convite à conexão com as leis divinas, este convite terapêutico de Jesus? Em ventura, que também pode ser entendida em marcha, a ideia das bem-aventuranças, movimento de se amansar, vai nos fazer herdar a terra. Se nós interpretarmos com o oposto de manso, é o belicoso, é o violento. Então, aquele que se mantém belicoso e violento, não herdará a terra, não herdará a terra. E aqui Jesus deixa muito claro, que o seu projeto iluminativo, para a humanidade inteira, que começa desde o surgimento da terra, Emmanuel falando no livro A Caminho da Luz, do cuidado que Jesus teve junto com os ministros siderais, de pensarem nas células, em todo o processo, e todo este programa iluminativo para o planeta, de provas e expiações, alcançar regeneração, alcançar depois mundos superiores e assim sucessivamente. Este programa é para que nós possamos herdar a terra, ou seja,
nós cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos da coletividade e merecermos estar no planeta de regeneração. Porquanto aqueles que continuam no processo de belicosidade, no processo de afastamento das leis, naquela raiva, naquele ódio ferrenho, estão sendo convocados a irem para planetas cuja humanidade está começando, e ali eles vão pela lei de solidariedade, porque às vezes muitos sabem intelectualmente, porém poucos sentem no coração. Eles vão ser convidados a progredir aquele planeta ainda do primitivo para provas e expiações, numa grande lei de solidariedade da humanidade como um todo no universo. Mas nós somos convidados a herdar a Terra. Agora, o planeta de regeneração só vai acontecer para os espíritos que estiverem dispostos a se regenerarem. Não há como estar no planeta de regeneração sem esse passaporte na consciência. A disposição, o trabalho, o esforço que nós fazemos, que nós fizermos em nos auto-regenerar, é que verdadeiramente caracteriza a nossa passagem de mundo de provas e expiação para o mundo de regeneração, o herdar a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É muito interessante a analogia de Jesus, utilizando do alimento e utilizando da água para nos oferecer a sua mensagem sublime. Existe um ditado dentro da visão da psicologia que diz o seguinte: o simples é o complexo que se resolveu. Ou seja, quanto mais simples e profundo, mais próximo às leis divinas. E Jesus coloca na simplicidade dos seus exemplos uma profundidade em comum. Ele diz aqui: bem-aventurados os que têm fome, é uma coisa, e sede é outra coisa. E eles serão fartos. Do ponto de vista da fisiologia, qual é mais vital, a comida ou a bebida? A bebida. A água é muito mais vital para a nossa vida do que a comida. Nós teríamos dificuldade de ficar poucos dias sem água. E a comida um pouco mais. Nós conseguimos ficar. E o que seria então essa fome? E o que seria então essa sede de justiça? São dois níveis. Fome é aquilo que eu sinto que eu deveria receber. Eu fui injustiçado, mas isso não é possível. Eu tenho fome da justiça das coisas, porém não existe injustiçado, nos diz Emmanuel. Então a minha fome de justiça é uma fome da justiça do que eu recebo de fora para dentro. Porém a minha sede é a sede de justiça do que eu fiz a mim mesmo. Às vezes na situação da vida, uma coisa nos acontece, e eu sinto aquilo uma injustiça. Isso não poderia ter acontecido, isso não deveria ter acontecido. Não poderia, não? Poderia,
Tanto é que aconteceu. Mas às vezes eu sinto a fome de justiça, porque o meu intelecto não compreende os motivos, as causas. Mas para que nós possamos saciar a fome de injustiças, ou melhor dizendo, a fome de justiça, com esse sentimento de injustiça que eu trago dentro de mim, primeiro é preciso que eu beba a água da justiça, dessedentando a injustiça que eu criei para mim. Qual é a maior injustiça que o espírito imortal pode fazer na vida? Contrariar as leis divinas. Esta é a maior injustiça que nós fazemos conosco mesmo. Contrariar as leis divinas na consciência. E isso nos dá uma sede enorme. Porque todas as vezes que nós contrariamos as leis divinas na consciência, nós entramos no estado mais ou menos de vazio existencial. Isso é uma sede que consciencialmente nós vamos pedir o quê? Reparação. Nós mesmos queremos justificar os atos que fazemos contra as leis divinas, bebendo da justificação, da justiça, da lei de justiça. A lei de justiça se pauta em duas filhas. Quais são essas filhas? Direito e dever. É a tríade da lei de justiça. Lei de justiça, direito e dever. Pois bem, todos nós somos convidados, como diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a cumprirmos o nosso dever. Porém, todas as vezes que nós cumprimos o dever, perante a lei de justiça, nós recebemos um direito. E quando nós recebemos um direito, nós somos convidados a novamente cumprirmos mais deveres. É como se fosse o degrau de uma escada. Às vezes eu exijo ter direitos, mas como é que está o degrau do dever primeiro? Porque primeiro vem o degrau do dever, e aí pela lei de justiça abre-se o degrau do direito, e aí eu posso subir no direito, cumpro um dever, mais direito, e assim a justiça se faz. Então qual é o maior dever que nós somos convidados a fazer para dessedentar, para dissolver a injustiça que nós cometemos contra nós, ao contrariarmos as leis divinas na consciência? Qual é o maior dever que nós somos convidados a cumprir? A lei de amor, justiça e caridade, a lei maior. Primeiramente, eu reconheço o que eu estou fazendo, eu me amo, me acolho, mas ao mesmo tempo que eu me amo, eu me dou o dever de praticar a caridade, de reparar tudo que está dentro de mim, e isso me leva a um senso de justiça perante a vida. Eu me sinto profundamente farto dessa justiça, porque eu me dediquei a ir ao fundo das injustiças que eu criei diante da minha consciência. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é um sentimento, uma virtude sui generis. Por exemplo, se nós formos para a virtude do direito, da virtude do dever, ligado à lei de justiça, o que é isso? O que é justiça? O que é justo? Justo é eu cumprir os meus deveres e desfrutar dos meus direitos. É ou não é? Não é justo? Toda vez que eu recebo um direito, é porque na intimidade eu cumpri um dever de consciência dentro de mim. Isso é justo. E misericórdia? Misericórdia.
Se é da lei de justiça que eu cumpra deveres e desfrute dos meus direitos, misericórdia. Sou eu cumprindo os meus deveres e doando os meus direitos ao outro. Ou seja, aquilo que eu poderia desfrutar, de um descanso ali, de uma coisa ali ou de algo ali, eu dou esse direito e ainda cumpro mais deveres. É a misericórdia. No livro Nosso Lar, André Luiz descreve a postura do governador de Nosso Lar. E é belíssimo ver o exemplo que André Luiz descreve dele. Quando todos podiam ir para os campos da música, quando todos podiam passar aqui e ali em visitas, no momento em que o governador tinha para si mesmo, ele doava o direito a si mesmo e ia para as zonas mais desafiadoras, acolher os mais machucados de si mesmos. É interessante, porque à medida que o Espírito avança, cada vez mais a misericórdia, as dores humanas se aprofunda, se amplia. Então, se o governador de uma colônia como o Nosso Lar, trabalhando incansavelmente, em tese, no momento em que ele tinha os direitos a si mesmo, com questões dele, conforme a organização social daquela colônia espiritual, ele doava o direito a si mesmo de uma coisa ou outra para si, e vivia a alegria do dever de se doar a outro, porque ele não estava fazendo um sacrifício que lhe machucava, nada disso, era o dever consciencial, é prazeroso esse dever. Vamos levar-nos então a Jesus, só pela força da imaginação. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo. Venho como outrora dos filhos transviados de Israel. Escutai a minha palavra. O meu coração está tomado de compaixão pelas vossas misérias, para que eu não estenda as mãos socorrosas. A misericórdia de Jesus está nos oferecendo constantemente a sua presença misericordiosa, incessante. Então, se nós pudermos, diante de uma situação de justiça, fazermos uma pergunta a nós mesmos: é verdade? É verdade. Eu tenho todo, entre aspas, direito disso, daquilo outro. Mas eu quero doar esse meu direito de responder, esse meu direito de argumentar, esse meu direito, eu quero doar para o dever de compreender, para o dever de perdoar, para o dever de amar. Eu estou sendo misericordioso. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Em O Livro dos Espíritos, essa questão é tratada. Veja que Jesus coloca o termo ver a Deus e o termo limpos de coração. Na questão 10 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os Espíritos respondem: não, falta-lhe
o sentido. Falta-lhe essa limpeza de coração. Mas ele continua: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Agora vale a pena aqui uma reflexão. Nós estamos diante de uma resposta de espíritos superiores que estão buscando com o máximo possível traduzir algo que para nós é muito elevado. Buscando colocar na nossa linguagem algo que para nós fique inteligível. Então nós não devemos aqui interpretar o verá como uma coisa verdadeiramente literal do ponto de vista, estou vendo, estou aqui, estou vendo, Deus está ali. Nós não sabemos exatamente o que é este verá. O que nós sabemos, pelo verá e pelo verá de Jesus, que é os limpos de coração verão a Deus, ele está falando de uma lei divina, e aqui está a lei divina, é a lei de perfeição, está aqui, quando pela sua perfeição. Existe uma lei divina chamada lei de perfeição, que nós só vamos acionar essa lei de perfeição pelo ato do aperfeiçoamento. Então nós não somos perfeitos em plenitude, nós somos perfectíveis. Temos em nós a semente da perfeição. Enquanto criatura humana, nós somos colocados na trilha do aperfeiçoamento, até chegarmos à perfeição, limpos do nosso coração. Mas o termo ver, o verbo ver, é muito interessante. Por quê? Porque independente do que aqui Jesus coloca, verão a Deus, e aqui, que também repete, verá e compreenderá, que é um outro verbo, é um outro estado, verá e compreenderá, amplia. Uma coisa nós sabemos, que por essa infinita estrada em que estamos nos jornadeando, nós entraremos num contato imarcessível, infinito com o Criador. Esse contato há. Como há de ser esse contato, nós ainda não sabemos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha o termo que Jesus usa, filhos de Deus. É a condição mais profunda que existe. É a condição de filho de Deus. Ela transcende as capas das ideologias, as capas dos costumes, as capas das tradições. Ela é uma condição pétrea dentro de nós. Filho de Deus. Daqui 1 milhão de anos, sou filho de Deus. Daqui 100 milhões de anos, sou filho de Deus. Sou filho de Deus ao infinito. Pois bem, dentro desse ponto de vista, Jesus diz os pacificadores. Existem 3 categorias: os passivos, os pacíficos e os pacificadores. Qual é a diferença entre os passivos, os pacíficos e os pacificadores? Os passivos são aqueles que, diante das experiências da vida, não utilizam bem o livre-arbítrio e deixam que as experiências lhe tomem a carruagem e ficam passivos diante da vida. Como, por exemplo, estagnar-se na lei de evolução, ele está passivo. A vida passa e ele não desfruta da lei de evolução na vida, está passivo. O pacífico
O pacífico começou a pensar, a refletir sobre a necessidade de dissolver o violento, o belicoso, o embrutecido dentro dele, mas ainda está num campo intermediário, está se pacificando, ainda não consegue expressar isso no comportamento, está se pacificando, está pacífico porque não está violento, está pacífico porque já não revida, mas está ainda num processo intermediário. O pacificador não. O pacificador assumiu a lei de amor, justiça e caridade, em conexão com a virtude do dever, e já propaga a lei de amor, justiça e caridade nas suas ações. Ele pacifica onde ele está. Não é mais o ambiente que vai ser o agente que lhe afeta. Ele resolve por contribuir com a paz no ambiente. E o que caracteriza um pacificador? É que ele não é contra nada. Porque o universo não é contra ninguém, ele é a favor do universo. É isso que caracteriza um pacificador. Perguntaram a Gandhi, mas você não é contra a guerra? E Gandhi responde, não, eu não sou contra a guerra. Mas como? Eu sou a favor da paz. É diferente. Porque não existe movimento universal que seja contra alguma coisa. Não existe lei do contra. Não existe lei de proibição. Não existe lei de obrigação. Só existe lei de amor, justiça, caridade, nas demais leis, como um grande fluxo. Imaginemos um rio que flui, ele sempre vai por uma única direção, a direção do progresso. Então não existe nenhuma energia no universo, agora, neste exato momento, que está contra nós. Tudo está a nosso favor. Quem é que está contra nós? Nós mesmos, muitas vezes, que estamos contra nós. E olha que Paulo fala, ele traz esse pensamento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Porque Deus é por nós, não é contra nós. Veja, somos nós que ficamos contra nós mesmos. Porque nesse exato momento, uma energia das leis universais está aqui presente, nos harmonizando, nesse convite a essa harmonização. Nós aceitamos ou não, porque existe também uma lei para isso, que é a lei de liberdade. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que notável. Ele diz aqui, por causa da justiça, perseguido por causa da justiça. Logo em seguida ele fala outra causa, que não é da justiça, é uma outra causa que nós vamos ver, que é o último versículo. Então aqui ele fala causa da justiça. Como assim? Em a obra Paulo Estevão, há um momento em que Saulo, já convertido na estrada de Damasco, em uma de suas pregações, ele se vê diante do sinédrio, daquela cidade, e eles ordenam que Paulo seja apedrejado. Quando Paulo começa a ser apedrejado, ele se lembra de quem? De Estevão. E por incrível que as nossas incompreensões não alcancem, naquele momento, ele estava num estado de glória imensa.
Por que esse estado de glória? Porque ele estava sentindo que mesmo perseguido, ele estava sendo perseguido por uma causa de uma justiça na consciência, que ele sentia na intimidade dele, de alguma forma, a honra de passar pelo que Estevão passou. Isso nos coloca no reino da consciência tranquila. O reino dos céus está dentro de vós. O reino dessa consciência tranquila, onde estão presentes as leis divinas. Ele estava se sentindo como quitando dentro dele aquele Saulo rígido, perseguidor. Então, quando nós somos perseguidos, mas nós não nos sentimos perseguidos, que é o que aconteceu com Paulo. Ele estava sendo perseguido, mas ele não se sentia perseguido. Ele se sentia o quê? Justificado. Quando nós, mesmo sendo perseguidos, porque existe uma lei chamada de causa e efeito, e muitas vezes vamos passar por provações, em situações e circunstâncias, e nessas provações pode acontecer que haja perseguições. Ninguém está na terra programado para perseguir ninguém, mas no âmbito de causa e efeito dentro de nós, em situações nós muitas vezes estamos ali colocados nessas situações, onde está a figura de muitos perseguidores, para que nós nos justifiquemos na consciência. Tem uma pequena frase de Cabete, um espírito que psicografou por Chico Xavier, numa frasezinha sobre a questão da mediunidade, explica isso. Espirituoso, com bom humor, ele diz assim: aos médiuns vale a reflexão, tem a ver com isso. Se alguém atira uma pedra, sem saber para onde ela vai, se tem um médium por perto, é nele que a pedra cai. Você já pensou algo assim? Que coisa notável! O médiumzinho está andando ali e tal, o sujeito joga a peça de costa, e cai no indivíduo, imagina! Ou seja, estamos passando por experiências. Essas experiências não são sem sentido, tem a ver com aquilo que nós necessitamos. Mas se nós não nos sentirmos perseguidos, se nós não nos sentirmos vítimas, se nós nos sentirmos merecedores de aprender com essas experiências, de dar um novo significado a essas experiências, nós entramos no sentimento do reino dos céus, por causa dessa justiça que está ecoando dentro de nós, pedindo que ela seja justificada dentro de nós. E por último, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. A causa que agora mudou. Na causa do versículo anterior era justiça. Agora aqui a causa é quem? A causa aqui é a causa do amor, a causa é Jesus e a sua mensagem e seu evangelho. Numa, nós temos algo a ver com os nossos atos transatos. Na outra causa, que esta causa, tem a ver com a nossa escolha livre, pelo nosso livre-arbítrio, de termos agora seguido Jesus, espontaneamente. Não devemos nada nesse ponto de vista, e mesmo assim podemos receber injúrias, perseguições e calúnias, mas agora não tem a ver com algo que fizemos, tem a ver com o fato de que o amor
a essência dessa ideia, ela vai diretamente nos arcanos dos seres, tocando no egoísmo e no orgulho. E é óbvio que se nós formos perseguidos por uma causa que é justa, que é verdadeira, que é conectada às leis divinas, não há porquê em momento algum nos angustiarmos com as injúrias, com as calúnias, porque tem a ver com a causa divina. E aí ele diz no outro versículo: alegrai-vos e exultai. Por quê? Porque é uma causa que você está na causa, nós estamos na causa, por livre e espontânea vontade a Deus. Igual Xantipa, esposa de Sócrates, chega na prisão e questiona o marido. Você vê que é coisa de esposa mesmo, né? Aliás, eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês sabem que existem 2 segredos para a felicidade no casamento, né? Eu não sei se eu contei isso, mas vou contar. É um segredo guardado há muito tempo, de família, mas vocês já estão todos aqui, meus irmãos, acho que eu posso contar para vocês. O primeiro segredo para a felicidade no casamento, e eu posso dizer que eu estou há 12 anos casado, dá certo. Primeiro segredo para a felicidade no casamento: deixa a mulher pensar que é ela que manda. Não tem erro. O segundo segredo: deixa ela mandar mesmo. Aí pronto, casamento está bem feito. Fique tranquilo, que aí nós estamos bem resolvidos. Mas voltando a essa alegria, essa exultação, essa alegria, essa exultação, tem a ver justamente por isso. Nós estamos diante da causa cósmica da vida. A mensagem do Evangelho de Jesus não tem a ver com uma mensagem para o planeta Terra só. Ele trouxe as revelações de leis divinas que funcionam no universo inteiro. Com o Evangelho de Jesus, a humanidade ganhou cidadania universal. Estávamos antes cheios de ideias espalhadas, e ele vem como um feixe de varas, como diz nosso Bezerra de Menezes, um feixe de varas, consolando profundamente. Então, este é o nosso galardão, a profunda alegria na consciência, porque nos leva aos céus, pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. É lógico, a sucessão das gerações que ignoram as leis divinas perseguem os que vão devastando a compreensão das leis divinas, porque é da natureza, muitas vezes, da ignorância, combater o que não entende. Mas para nós que já estamos na tarefa de compreender, de sentir no coração, nós somos os convidados, como Lívia, como Célia em 50 anos depois, como Quinto Varro em Ave Cristo, nós somos os convidados a dizer na intimidade dos nossos corações, como diz Bezerra: Ave Cristo, os que te amam e sentem a sua mensagem no coração, vos conclama a tua presença. Somos nós os convidados a sentir essa energia amorosa. O lago de Genezaré brilhava uma fímbria de luz incomum. Ao longo poente, a embarcação vinha numa majestosa serenata entre as ondas calmas do mar da Galileia. Seu cabelo, seu olhar e a turba sofredora pedia a presença do Mestre. E os corações sentiam a sua chegada.
e olhando nos olhos de Jesus, como se uma canção existisse, tomou conta dos corações. O teu olhar me traz tanta paz, só Ele é capaz de me dar direção. A tua voz desata os nós que trago no fundo do meu coração. Eu viajo pelo tempo, volto pra Genezaré, seus cabelos pelo vento, seu olhar feito de fé, de longe já vem chegando a sublime embarcação, e eu na praia te esperando, no meio da multidão. Bem-aventurados, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Amai e perdoai, orai a quem te persegue, a si mesmo se negue, tomai a tua cruz. Levanta-te e vai. Muita paz.